No carnaval de 1976, a escola de samba carioca Em Cima da Hora fez um desfile em homenagem a Canudos, inspirado em Os Sertões. Até a ordem das alas e alegorias se baseava nas 3 partes do livro de Euclides da Cunha: a terra, sobre o sertão, o homem, sobre o sertanejo, e a luta, sobre a guerra. Marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil, ó solitário sertão de sofrimento e solidão. O samba enredo, composto por Edeor de Paula, também bebia na fonte do escritor. Falava do sertão como uma terra esquecida, habitada por gente forte e calejada pela seca. Mas ali pelo meio do samba acontece uma virada sutil e extraordinária. De uma hora para outra, já não estamos mais no livro de Euclides. Foi no século passado, no interior da Bahia, um homem revoltado com a sorte, no mundo em que vivia, ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia. Euclides saiu da guerra convencido de que o governo tinha cometido um massacre criminoso. Mas para ele, os habitantes de Canudos nunca deixaram de ser humildes fanáticos, iludidos por um profeta ensandecido. A imagem de Antônio Conselheiro como um homem revoltado com a injustiça do mundo, que semeava a rebeldia entre os miseráveis, não aparece em Os Sertões. Como surge essa ideia, então? E como ela se torna tão popular a ponto de ser cantada num dos mais belos sambas-enredo de todos os tempos? Para entender como esse outro lado da história de Canudos chegou a nós, vamos voltar um pouco no tempo, até antes da guerra, no momento em que começou a brotar, no meio do nada, o arraial que em pouco tempo se tornaria a 2ª maior cidade do estado da Bahia. Você está ouvindo o podcast Sertões, Histórias de Canudos. Eu sou Guilherme Freitas. Eu sou Pedro Lima Vasconcelos, atualmente professor da Universidade Federal de Alagoas e sou membro do corpo docente do programa de pós-graduação em História desta mesma universidade. Bom, eu sou Manuel Neto, sou coordenador do Centro de Estudos Euclides da Cunha da Universidade do Estado da Bahia e venho trabalhando com Canudos nos últimos 30 anos. Episódio 2. A História dos Vencidos. Em 1874, o jornalzinho sergipano O Rabudo registrou a crescente popularidade de um desconhecido que vagava pelo sertão. Sujo, descalço e vestido apenas com um blusão azulado, ele começava a ganhar fama de milagreiro. 2 décadas antes de ficar conhecido em todo o país como conselheiro, ele se apresentava como Antônio dos Mares. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu em 1830, em Quixeramobim, no Ceará. Há poucos registros de sua vida até ele aparecer nas páginas do Rabudo. Sabe-se que estudou para ser padre, tinha conhecimentos de português, latim e matemática, e chegou a trabalhar como professor primário e advogado. Sabe-se que foi preso em 1876, acusado de matar a mãe e a mulher. E, depois de ser inocentado, prometeu erguer 25 igrejas. Depois da primeira notícia sobre Antônio dos Mares, a fama do peregrino não parou de crescer. Ele percorria povoados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia, organizando mutirões para construir igrejas e cemitérios, e pregando para os que chamava de mal-aventurados. Depois da grande seca de 1877, que devastou o sertão, e da abolição da escravidão na década seguinte, passou a ter cada vez mais seguidores, e a despertar a desconfiança das autoridades. É preciso situar o conselheiro e perceber a respeito dele as visões que foram sendo constituídas. Pedro Lima Vasconcelos, que é professor de História na Universidade Federal de Alagoas e especialista na trajetória do conselheiro, conversou comigo sobre como ele era visto na época. Enquanto ele estava vivo, antes mesmo de ele fundar com a gente que o acompanhava o Arraial do Belo Monte, mais conhecido como Canudos, e depois da guerra, depois do massacre, a figura de Antônio Conselheiro foi muito disputada, desde a sua caracterização como um louco, como líder de um bando de fanáticos, até como propagador de uma doutrina que soava comunismo, por estranho que isso possa parecer em relação àquela época.
Se avançamos mais um pouco, vamos encontrar formulações agora já de Euclides da Cunha, dando conta de que o conselheiro seria portador de um misticismo feroz e extravagante, um heresiarca do século II em plena era moderna, um gnóstico bronco, alguém que apenas se abeirara do catolicismo incompreendido. Por outro lado, se a gente pergunta a gente que o acompanhou, as pessoas que o acompanharam e que de alguma maneira tiveram suas palavras registradas por escrito, então nós vamos encontrar caracterizações de Antônio Vicente Mendes Maciel, inicialmente como o conselheiro, como aquele que pregava para o bem, aquele que só ensinava coisas boas, o peregrino que, se recebia um donativo, já tratava de encaminhá-lo para os mais necessitados. E se nós perguntamos ao próprio conselheiro como é que ele se definiria nos dois escritos em que ele colocou o pincel para funcionar, os dois escritos que nos sobreviveram e que finalmente, felizmente, estão disponíveis, estão impressos, editados, ele se apresenta como peregrino. A trajetória do conselheiro entrou em rota de colisão com a Jovem República em 1893. Naquele ano, o conselheiro e os seguidores cruzaram o interior da Bahia protestando contra os impostos cobrados pelo novo regime. Em agosto, escapando da polícia, chegaram a Canudos, um povoado de poucas casas às margens do rio Vaza Barris. Ali levantaram uma igreja e fundaram o Arraial do Belo Monte, que logo atraiu gente dos 4 cantos do sertão. Euclides descreveu Canudos a partir do que viu no fim da guerra, com o arraial já muito degradado. Outra visão do dia a dia do Belo Monte aparece nos escritos do conselheiro. Ele deixou 2 cadernos, um de 1895 e outro de 1897, com interpretações de textos religiosos e recomendações para a vida na comunidade. Em 2017, Pedro Lima Vasconcelos organizou uma edição crítica do primeiro caderno. Quando nós lemos esse material, a gente precisa ter a sutileza de compreender que, primeiro, quem está falando aqui não é um padre, mas é um líder popular, cuja voz a própria Igreja Católica daquela época queria silenciar. Então, o que é que a voz e as palavras do conselheiro têm de tão perigoso, a ponto de que elas deveriam ser censuradas, a voz do conselheiro deveria ser calada? É importante que nós nos demos conta das repercussões que a palavra do conselheiro era capaz de produzir, seja nos seus ouvintes, que o acompanhavam, seja nos seus adversários. Por exemplo, o barão de Jeremoabo dizia que o conselheiro era portador de uma doutrina cuja base era o comunismo. Eu mencionei isso no começo da nossa conversa aqui. Como assim? Que comunismo é esse? Então, quando a gente vai ler lá as meditações sobre os 10 mandamentos, por exemplo, nós vamos encontrar apelos à sensibilidade, ao compromisso, aquilo que nós hoje chamaríamos de solidariedade para com os pobres. Aparecem passagens da Bíblia em que, por exemplo, Jesus diz: é mais fácil passar o camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, as passagens que Antônio Conselheiro escolhe da Bíblia para comentar, para pregar aos seus fiéis, estão profundamente associadas àquilo que é o seu compromisso fundamental. Ele organiza com a sua gente uma cidade que tem como horizonte, como meta, essa salvação, que justamente para dar conta desse horizonte, dessa meta, ela se articula a partir de outras referências que não aquelas que sustentavam a organização social geral do contexto, do entorno, do sertão. Então, não é de se estranhar que as pessoas vão para o Belo Monte partilhar com o conselheiro e com a gente do Belo Monte o pouco que tinham. Enquanto escrevia Os Sertões, Euclides não teve acesso aos cadernos. O segundo ele chegou a saber depois que o livro saiu.
mas as notas de Conselheiro só foram publicadas na década de 1970. Então, como Euclides formou a imagem do Conselheiro como um líder messiânico atormentado? Ele ali subia e pregava. Era assombroso, afirmam testemunhas existentes. Uma oratória bárbara e arrepiadora, feita de certos truncados das horas marianas, desconexa, abstrusa, agravada às vezes pela ousadia extrema das citações latinas, transcorrendo em frases sacudidas, misto inextricável e confuso de conselhos dogmáticos, preceitos vulgares da moral cristã e de profecias esdrúxulas. Era truanesco e pavoroso. Imagine-se um bufão arrebatado numa visão do Apocalipse. Parco de gestos, falava largo tempo, olhos em terra, sem encarar a multidão abatida sob a algaravia que derivava demoradamente, ao arrepio do bom senso em melopeia fatigante. Pronunciavam-no anos sucessivos de desgraças. Em 1896, há de rebanhos 1000 correr da praia para o sertão. Então, o sertão virará praia e a praia virará sertão. Em 1897, haverá muito pasto e pouco rasto, e um só pastor e um só rebanho. Em 1898, haverá muitos chapéus e poucas cabeças. Em 1899, ficarão as águas em sangue e o planeta há de aparecer no nascente com o raio de sol, que o ramo se confrontará na terra e a terra em algum lugar se confrontará no céu. Há de chover uma grande chuva de estrelas, e aí será o fim do mundo. Euclides encontrou essas profecias em papéis recolhidos nos escombros de Canudos depois da guerra. Nada garante que tenham sido escritas ou mesmo ditadas pelo Conselheiro. Mas a cena imaginada por Euclides é tão forte que elas viraram parte da nossa cultura popular. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar, o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Para Pedro Vasconcelos, a força da escrita não esconde a dificuldade que Euclides tem para compreender o papel da religião em Canudos. Há uma passagem em Os Sertões que eu reputo extremamente eloquente e inclusive muito atual, considerando os tempos bicudos e tormentosos que estamos vivendo. Ele diz o seguinte: o Belo Monte requeria uma outra luta. Ou seja, o Belo Monte tinha que ser atacado, mas não com as armas que nós efetivamente mandamos. Ele deveria ter sido atacado com o envio de professores. Só que em lugar dos professores, nós mandamos os canhões. Não sei se fica clara a ideia. Euclides entendia que o Belo Monte era um antro de gente ignorante, liderada por um louco, dotado de um misticismo feroz e extravagante, como a gente disse antes. E esse foi o problema. A gente do Conselheiro deveria ter sido alcançada pela educação, pelos professores, professoras, que tirassem essas pessoas da superstição, da ignorância, do atraso em que, segundo Euclides, elas se encontravam. No fim das contas, a obra de Euclides, ela é uma denúncia do massacre, mas ao mesmo tempo ela é uma descaracterização da personagem Antônio Conselheiro, na medida em que ele arrastou as pessoas que o acompanharam a um desastre dessas proporções. E por quê? Porque ele era um líder que pregava uma mensagem de teor religioso. Para sustentar esta caricatura, o Euclides precisa, em Os Sertões, omitir uma informação crucial. Crucial. Antônio Conselheiro mandou vir de Salvador para o Belo Monte 2 professoras para educarem meninos e meninas lá no Belo Monte. Portanto, o equívoco de Euclides, no meu entendimento, está nesta associação, que era muito comum no seu tempo, e de alguma maneira ela permanece hoje, a associação entre religião e ignorância. O pesquisador Roberto Ventura, um dos maiores especialistas na vida de Euclides,
diz que o escritor projetava os próprios temores na figura do conselheiro. O medo da irracionalidade, da anarquia, da sexualidade. Quando Euclides fala sobre a conversão de Antônio em conselheiro, enfatiza sempre o papel de uma decepção amorosa. Ele teria perdido o juízo depois de descobrir que a mulher tinha um caso. Mais tarde, em 1909, Euclides seria assassinado pelo amante de sua mulher, Dilermano de Assis, ao desafiá-lo para um duelo. Ventura trabalhava numa biografia de Euclides quando morreu em um acidente de carro em 2002. A obra inacabada saiu um ano depois, pela Companhia das Letras, com o título Retrato Interrompido da Vida de Euclides da Cunha. O vasto acervo que serviu de fonte para o autor está no IMS. Ventura mostra o choque entre ideias divergentes na obra de Euclides. De um lado, teses sociológicas atrasadas que condenavam a miscigenação. De outro, a comoção com o massacre dos sertanejos. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquetismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação dos membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça a trajetória retilínea e firme. Avança celeremente num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo. Cai é o termo, de cócoras, atravessando longo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentados sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável. É o homem permanentemente fatigado. Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida, operam-se em segundos transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se, impertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto, e a cabeça firma-se-lhe alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte, e corrigem-se-lhe prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos, e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. A grandiosidade e a excelência da obra. Euclides é um escritor magnífico. Ele é o mais citado, é o mais reconhecido, porque ele escreve melhor do que todo mundo. O historiador baiano Manuel Neto é o coordenador do Centro de Estudos Euclides da Cunha, da Universidade Estadual da Bahia. Agora, Roberto Ventura, que inclusive é um autor, é um estudioso, que deixou postumamente uma quase biografia de Euclides, porque ele morreu muito prematuramente, Roberto Ventura me disse numa entrevista que eu fiz com ele, que já em 1902, quando foi publicado, Os Sertões era um livro datado sobre muitos aspectos, principalmente os aspectos sociológicos e antropológicos. Aquelas teses de superioridade racial, da supremacia de uma raça sobre outra, aqueles conceitos sociológicos que punham o homem sertanejo ou o homem brasileiro comprometidos pela miscigenação racial, tudo isso já começava a ser discutido naquela época
E os acontecimentos também já estavam quase que esquecidos em 1902, já não era mais tema da imprensa cotidiana, quando Euclides lança seu livro e abala o país. Enquanto o livro de Euclides recolocava Canudos em debate, os sobreviventes da guerra começavam a reconstruir o arraial. Passada a guerra, toda a repercussão e todas as cenas dantescas que apresentaram no decorrer e no pós-conflito, o torpor causado pelaquela carnificina ou aquela charqueada, como chamou o próprio Euclides, a charqueada humana, era um tempo ainda em que as pessoas estavam ressabiadas, se escondiam, buscavam desaparecer das vistas do Estado brasileiro, que se apresentava ainda como um repressor, como um algoz. E ainda os grandes proprietários de terras, o baronato, os latifundiários, ainda fiscalizavam e reprimiam com violência o que restava do movimento e da vida canudense. Então era um momento ainda de expectativa. Muitos que haviam logrado escapar do final da guerra ficaram ali pela região aguardando a poeira assentar, né? Enquanto os sinos ainda repicavam, assinalando os acontecimentos, eles aguardavam, dormindo na pontaria, como se diz no sertão. E somente alguns anos depois, em 1909, é que se retoma de uma maneira mais ou menos espontânea a reconstrução no mesmo sítio, no mesmo território da outrora Vila Conselheirista. Vai nascer a partir de 1909 e o 13 de junho é uma data marcante, né, é a data referencial para o reconhecimento formal dessa retomada, dessa reconstrução. Em 13 de junho de 1909, teria se consolidado esse processo de reerguimento da cidade de Canudos. Salve, salve, Canudos! A segunda Canudos foi fundada oficialmente em 1909, mas só foi descoberta pelo país em 1947, quando a revista O Cruzeiro publicou uma reportagem sobre os 50 anos do fim da guerra. O repórter era Dorico Tavares e o fotógrafo Pierre Verger. Ao mesmo tempo, um movimento de historiadores e pesquisadores, como o sergipano José Calazans e seus discípulos, jogava luz sobre a história oral de Canudos. Entrevistas com sobreviventes da guerra e documentos antes menosprezados, como registros de igrejas e cartórios, diários e relatos de família, ajudaram a escrever uma outra história do arraial. Já em 1947, Dorico Tavares, acompanhado de Pierre Verger, faz uma visita a Canudos e produz uma reportagem para a revista O Cruzeiro, que ele ouve e retrata não só o cenário da guerra, o cenário da cidade reconstruída, mas principalmente imagens de velhos combatentes que depuem e restauram a história de Canudos, recontando aquilo que viveram, aquilo que vivenciaram e desmistificando algumas verdades absolutas que pareciam irremovíveis, inclusive escritas por Euclides e outros autores, mas que eles, como testemunhas oculares presenciais da história, puderam redefinir nos seus depoimentos. Um exemplo bastante significativo é a imagem construída por Euclides sobre Antônio Conselheiro. O louco zezânico que ele nos apresenta é substituído no depoimento dos ex-moradores, dos ex-conselheiristas, como um homem bondoso, um homem consciente do seu papel, capaz de dizer para aqueles que se ajoelhavam diante dele de que ele não era Deus, mas Deus era uma outra pessoa. E se colocava como penitente, como beato, como um emissor da palavra de Deus, mas não como o próprio Deus. Um homem que, segundo o depoimento desses moradores,
não há registro de ter feito mal a ninguém. Não há registro de ter desejado mal a ninguém. A não ser acusado que foi de ter a convicção de que era possível construir um mundo solidário, um mundo fraterno, né, onde que as condições de sociabilidade fossem mais dignas e menos injustas do que aquelas que eram experimentadas pelos moradores do sertão, principalmente pelos desvalidos, pelas pessoas pobres, pelos mal-aventurados, como ele chamou. Em 1969, a segunda Canudos foi alagada para a construção do açude de Cocorobó. Os moradores removidos se instalaram em um vilarejo às margens do açude. Nascia a terceira Canudos. A gente não pode perder de vista que a conclusão da barragem de Cocorobó ela vai ocorrer em 1969. Embora ela comece a ser ventilada, a construção da barragem, na visita de Getúlio Vargas a Canudos em 1940, a conclusão só vai ocorrer em 1969, em pleno regime militar. A discussão em torno disso é muito menos imperiosa do que poderia ter sido em outras circunstâncias. Muitas das pessoas, muitos intelectuais, muitos estudiosos, ou estavam profundamente envolvidos na resistência ao regime, ou estavam no exílio, ou estavam presos, né? Agora, os jornais da época, ainda que manietados por uma censura brutal, repercutiu. O Diário de Notícias, o Jornal da Bahia, o Jornal à Tarde aqui, se referiam, mas não aprofundavam nenhuma discussão no sentido de que aquilo significava um arrepio à memória nacional. Aquilo significava colocar ou sepultar, né, uma parte da nossa memória, da nossa cultura e da nossa história. Para você ter ideia, eu ainda, quando nos meus primeiros passos em Canudos, alcancei algumas ações cívicos-sociais do Exército Brasileiro, que apareciam periodicamente em Canudos, realizavam uma série de atividades e depois se retiravam. E não só isso, como em 1997, 100 anos após o final do conflito, o então ministro do Exército, que não me recordo o nome agora, reafirmou que se fosse necessário voltar a Canudos para combater aquilo que ele chama de seccionismo do povo canudense, eles voltariam sem nenhum problema. Então não há nenhuma dúvida. Como Canudos era apresentado nos livros didáticos, pouquíssimos espaços, repetição tediosa do texto euclidiano, sem nenhuma observação crítica, repetindo aqueles conceitos absolutamente, como eu já disse, datados, se armava uma sombra em torno do assunto, como se isso fosse necessário para impedir uma visão mais crítica do que Canudos representou. A memória de Canudos deve muito aos fotógrafos que passaram por lá. No próximo episódio do podcast Sertões, Histórias de Canudos, vamos contar a história do autor das únicas fotos conhecidas da guerra e de 2 fotógrafos que mudaram a nossa forma de olhar para o sertão. Você pode saber mais sobre o podcast na nossa página na Rádio Batuta. O endereço é radiobatuta.com.br. E para conhecer melhor os acervos do Instituto Moreira Salles, acesse o site ims.com.br.